Somos apresentados ao protagonista Mimori Touka, um estudante que tem a personalidade bem quieta. Ele se acostumou com uma vida de isolamento devido à sua educação traumática e pais abusivos. Então agora ele tenta sempre ficar na sua e evitar problemas. Neste momento, a presidente da classe está sendo intimidada pelo garoto idiota da sala, que roubou seu livro sem motivo, e ninguém realmente se importa o suficiente para ajudá-la, especialmente o professor, que claramente odeia seu trabalho. E já que ninguém está se apresentando para salvar a garota, o nosso garoto Mimori decide agir pela primeira vez, para pedir ao cara folgado que devolva o livro da garota, e o folgado ficou surpreso porque um Zé Ninguém como ele quis enfrentá-lo. No entanto, quando ele estava prestes a começar a intimidar Mimori também, o bonitão da sala rodeado de garotas manda eles ficarem quietos. O folgado diz que apenas queria ensinar a Mimori seu lugar como um personagem figurante, mas o bonitão não pretende deixar essa briga continuar. Para deixar claro, ele não se importa nem um pouco com o Mimori ou com o cara folgado. Ele apenas não quer que eles causem mais bagunça porque é irritante ouvir eles latindo. E já que o bonitão é o alfa da sala, o folgado não tem escolha a não ser ouvi-lo e se acalmar. Com isso, ele devolve o livro da garota e se senta novamente. Mas como ele é um folgado que precisa sempre ficar entretido, ele silenciosamente começa a irritar o garoto na cadeira da frente. O professor finalmente fala e diz ao folgado para parar de mexer com o garoto. Na verdade, ele também não se importa. Mas se o folgado intimidar o garoto a ponto de que ele pule de uma ponte, então ele não receberá seu bônus anual. Mas se o garoto tímido pular de uma ponte depois de seu bônus, então o professor não terá problemas com isso, desde que ele se dê bem no final. Daí então as coisas ficam quietas no ônibus depois disso, mas de repente todos os alunos são transportados para uma sala onde são recebidos pela deusa. Ela explica que seu reino invoca bravos guerreiros para fazê-los lutar contra o maligno imperador demônio toda vez que ele aparece. A última vez que o imperador apareceu foi há 200 anos, e ele foi felizmente derrotado pelos esforços valentes dos heróis anteriores. No entanto, o grande imperador foi revivido mais uma vez. Então eles convocaram os alunos para serem os próximos heróis do reino, mas os alunos ainda estão muito confusos com tudo o que aconteceu até agora. Então eles acham que tudo isso é uma brincadeira, ou talvez eles todos tenham morrido em um acidente de ônibus. O professor chama a atenção de todo mundo e diz que também não tem certeza do que está acontecendo, mas por enquanto todo mundo deveria apenas ouvir a moça. E ela agradeceu pensando que ele estava prestando atenção no que ela dizia, mas na realidade ele está apenas apaixonado pelos airbags da deusa. O professor pervertido não parou um momento para avaliar a situação. Este prédio não se parece com nada que eles já tenham visto antes, e tem uma deusa parada na frente dele e ele não se sente como se estivesse em um sonho. Então só há uma conclusão a ser feita: eles realmente foram convocados para outro mundo, e é esclarecido que a deusa quer que eles derrotem esse chamado demônio imperador. Mas eles querem saber o que acontece se eles se recusarem a ajudar. A deusa diz a eles que infelizmente não tem o poder para mandá-los de volta para casa se não quiserem se tornar heróis, mas ainda existe uma maneira deles voltarem para a Terra, e isso envolve um ritual de invocação reversa que requer um elemento maligno, e a única maneira de adquirir esse elemento maligno é pegar do coração do imperador demônio, ou também absorver o elemento conforme ele é liberado após a morte do imperador demônio. O folgado ainda não vê uma razão pela qual eles deveriam colocar suas vidas em risco para lutar com esse imperador demônio, quando a deusa sequestrou eles. Então a moça faz a única coisa que pode e implora que eles reconsiderem a ser os salvadores deste mundo. Então aquela garota que é a presidente da sala aparece e fala que mesmo que a deusa chame eles de salvadores, eles ainda são apenas estudantes do ensino médio. Então eles não seriam de muita utilidade se fossem enviados para a guerra. Mas a deusa diz que eles não precisam se preocupar com isso, pois eles foram agraciados com poderes que nenhum ser humano deste mundo tem. Mas todo mundo acha isso bem difícil de acreditar. Então a deusa decide dar a eles uma pequena demonstração para provar que habilidades especiais realmente existem. Ela pede para que um prisioneiro seja trazido para fora, e então uma besta demoníaca começa a comer o prisioneiro. E depois que esse demônio simplesmente devorou o prisioneiro, a deusa lança uma bola de fogo para queimá-lo, o que deveria ser suficiente para que os alunos pudessem aceitar que estão em um novo mundo. E agora eles passaram a acreditar no que ela estava dizendo. A deusa direciona sua atenção para a bola de cristal que será usada para avaliar suas habilidades, e um por um, os alunos se levantam para ter suas habilidades avaliadas e todos parecem ter aptidão decente, principalmente quando o folgado vai até a bola de cristal, e ela brilha com uma cor vermelha brilhante, o que significa que ele é incrivelmente poderoso para os padrões deste mundo. O próximo é o bonitão da sala, e quando ele coloca a mão no cristal, a esfera acaba se quebrando completamente. Todos ficam chocados e confusos com o que acabou de acontecer. Então a deusa explica que isso significa que o bonitão é Rank S. O Rank S é o ponto mais alto da pirâmide do poder, e também fica acima de todo o resto. Ou seja, ter um único herói Rank S no grupo já é muita sorte. Mas conforme o teste está continuando, é revelado que aquela garota também é Rank S, pois ela destrói a esfera de checagem que eles trouxeram e não termina aí, pois um terceiro aluno Rank S também destrói a esfera. A deusa está sem acreditar no quão maravilhosa a lista de heróis está se tornando. Então ela pergunta quem será a próxima pessoa, e essa pessoa é o nosso protagonista Mimori. Ele coloca a mão no cristal e ele começa a brilhar em roxo, mas a luz que está saindo da esfera é muito mais fraca do que a dos outros. Então ele pergunta à deusa qual é a classificação dele. No entanto, ela ignora ele completamente e pede para a próxima pessoa aparecer. Mimori já está acostumado a ser ignorado, então ele apenas segue em frente, mas então ele percebe que a última pessoa a ser examinada
contaminada foi o garoto tímido que estava sofrendo bullying, e a esfera acaba mostrando uma massa escura no centro, o que significa que ele é o herói sombrio do grupo. E até onde os registros históricos mostram, o herói sombrio na maioria das vezes é mais poderoso do que qualquer outro herói do grupo. Então todos precisam tomar cuidado porque o garoto quieto acabou de pegar seu poder. Depois disso, a deusa deu a todos instruções de como verificar seus status. E quando Mimori dá uma olhada em suas estatísticas, ele percebe que seus níveis são bem ruins. A deusa criou essa janela para que os heróis pudessem obter informações precisas sobre suas habilidades onde quer que estiverem. Mas então Mimori olha um pouco mais de perto e percebe algo chamado habilidade inerente. Habilidades inerentes são exclusivas de alguns heróis, e elas podem normalmente ser usadas imediatamente, mas algumas precisam ser despertadas em um nível mais alto. Mas isso é explicação suficiente por enquanto. E a deusa diz que agora eles vão realizar um ritual muito importante para o sucesso da missão. Ela então chama Mimori para frente e explica que ele é o rank mais fraco. E como os livros de história mostram, os heróis de menor classificação nunca fizeram nada a não ser atrapalhar os mais poderosos. Portanto, ela está tomando a decisão de se livrar dele. Só que matar um herói só por ser fraco seria moralmente ruim para ela. Então ela decidiu dar a Mimori uma chance de ganhar sua vida de volta ao invés de matá-lo completamente. Ela vai enviar ele para algumas ruínas e se ele conseguir sobreviver, então ele pode viver no mundo como quiser. E o Mimori pergunta se essas ruínas são perigosas. A deusa então responde que é claro que as ruínas são perigosas. Ela não seria um grande campo de execução se fosse seguro. Mimori tenta falar algo para sair dessa e diz que tem uma habilidade inerente de status anormal, então isso deve ser útil para a equipe de alguma forma. Mas para sua infelicidade, a deusa diz a ele que habilidades de status anormais neste mundo são totalmente inúteis, já que quase nunca funcionam como pretendido e mesmo quando funcionam, não são muito úteis como deveria ser. Ele tenta apelar para a bondade da deusa e diz que ela não pode simplesmente se livrar dele, sendo que foi ela que invocou ele até aqui sem seu consentimento. Mimori está tentando chegar a um acordo com seu destino, quando de repente o garoto quieto toca seu ombro e Mimori pensa que ele vai defendê-lo, já que ele costumava ajudá-lo quando ele estava sendo intimidado na Terra. No entanto, agora que esse pirralho tem muito poder, o tímido se transforma em um idiota completo como os outros. Ele então zomba de Mimori por ser fraco e o condena ao seu terrível destino agora. E Mimori percebeu que ninguém se importa com ele, sendo descartado aqui e todos os outros alunos só querem que ele vá embora. Então ele aceita seu destino enquanto a deusa joga para ele uma bolsa mágica, que é para servir como um presente de consolação. No entanto, há pelo menos uma pessoa lá que sabe que o que eles estão fazendo não é certo. A garota se aproxima e pede para que a deusa reconsidere a expulsão de Mimori. No entanto, a deusa está decidida a se livrar dele. Então ela apenas nocauteia a garota para que ela não possa reclamar sobre isso. Mimori não está aguentando mais a crueldade e zombaria. Então ele tenta usar sua habilidade de efeito de status anormal para paralisar a deusa, mas infelizmente, como ela tem um escudo anti-magia, ela se protege contra o ataque, e ela zomba de Mimori por falhar em seu ataque surpresa. E sem mais delongas, ela quer que todos fiquem olhando enquanto esse perdedor é teletransportado para sua perdição. Então o cara bonitão dispara uma rajada que deixa um enorme buraco na parede, mas quando a deusa olha para ele explica que não estava tentando salvar Mimori ou qualquer coisa parecida. Ele só queria testar seus poderes e não percebeu que isso causaria tanto dano. Todos os colegas de Mimori sentem alegria em vê-lo ser eliminado. Enquanto eles permanecem sorrindo, a única pessoa que apoiou ele foi nocauteada. Então, quando Mimori está prestes a ser teletransportado, Mimori desiste de ser um figurante e decide agir e mostra o dedo do meio para a deusa, jurando que vai fazê-la se arrepender disso algum dia. Depois, Mimori acorda nas ruínas abandonadas e tenta abrir sua tela de status, mas seu sistema diz que ele não consegue fazer isso por causa do baixo nível de luz no ambiente. É quando ele se lembra da bolsa que ele pegou, então depois de despejar um pouco de mana nela, ela acaba gerando luz suficiente para que ele possa ver novamente. E enquanto ele estava caminhando, ele acaba tropeçando em um esqueleto de humano no chão. Com isso, Mimori fica nervoso, e ele acaba tropeçando em algumas pedras, e isso é uma coisa boa porque ele conseguiu escapar por pouco de um ataque surpresa de um monstro aterrorizante. Ele não tem tempo para pensar ou se preocupar para onde ele está correndo, porque se ele parar por um momento será morto. Enquanto ele continua a correr, Mimori acaba tropeçando em uma pedra e quando o monstro se aproxima dele, a emoção que ele estava sentindo não era medo, mas sim frustração pelo fato de que ele foi abandonado por todos aqueles idiotas e está condenado a morrer por causa disso e ele não tem nenhuma arma para lutar e nenhuma habilidade útil para usar a não ser seus efeitos de status anormal. E aparentemente essa habilidade não deveria funcionar. No entanto, isso não significa que ele não vai tentar usar o que puder para sobreviver. Então Mimori conjura um estado de paralisia no monstro e para sua surpresa realmente funcionou, mas ele não quer ficar por perto e descobrir o porquê. Então ele foge novamente e enquanto faz isso, ele pensa consigo mesmo que a paralisia deve ter sido um acaso único, já que a deusa disse que os efeitos de status anormais têm uma baixa taxa de sucesso, mas na pressa de escapar, Mimori acaba encontrando outro monstro, que parece um cruzamento entre uma galinha e uma barata. Seja lá o que isso for, pretende matá-lo se ele não fizer alguma coisa rápido. Então Mimori
Mimori levanta a mão e conjura a paralisia novamente, e esperando que ela acabe falhando, ela funciona milagrosamente de novo. Uma vez pode até ser um acaso, mas 2 vezes seguidas significa que a taxa de sucesso de efeitos é muito grande, em comparação com o que a deusa havia afirmado. É bem possível que os efeitos de status de Mimori sejam diferentes dos fracos que são nativos deste mundo, mas mesmo que ele possa se defender com seus feitiços, pode acabar sendo perigoso se ele ficar sem mana para usá-lo, e resta a ele apenas um ponto de energia, então ele usa para lançar um veneno no monstro, e uma vez que faz isso, o monstro começa a morrer lentamente. Além de ter uma alta porcentagem de sucesso, os feitiços de Mimori também têm uma duração muito longa, então ele pode se sentar e esperar o monstro morrer, e ele oficialmente não tem pontos de energia restantes, então ele não sabe o que vai acontecer se ele tentar usar os seus efeitos de status novamente. No entanto, ele não tem muito tempo para se recuperar, pois o primeiro monstro alcançou ele. O efeito de paralisia que ele lançou no início deve ter acabado, mas mesmo que ele não tenha mais mana, ninguém vai aparecer para salvar ele, então ele está preparado para lutar por sua sobrevivência. E neste momento, nosso protagonista tenta usar a paralisia no Minotauro, mas dessa vez a habilidade não ativa. Então Mimori tenta pular para fora do caminho, e ele é informado pelo sistema que ele não tem permissão para lançar o mesmo efeito várias vezes em um único alvo. Então ele decide criar um novo plano e lança um feitiço de sono no Minotauro, fazendo o monstro cair no chão inconsciente, e assim que ele está caído, Mimori aproveita para aplicar veneno nele também. Parece que não há restrições sobre acumular efeitos, mas agora ele está sem mana, então se ele continuar usando suas habilidades, ele acabará queimando sua resistência e ainda há muitos monstros para ele lidar. Mimori começa a enviar várias paralisias e eventualmente ele conseguiu parar todos os monstros. Mas os problemas ainda não acabaram, pois ainda mais monstros começaram a se aproximar. Então ele não tem escolha a não ser continuar usando paralisia até que o seu corpo não aguente mais. E não demora muito para que ele atinja seu limite e não consiga mais continuar. E ainda há muitos monstros ao seu redor, mas ele sabe que se tentar usar sua habilidade mais uma vez, isso pode significar seu fim. Mas ele não tem outras opções disponíveis, só que felizmente, quando ele estava prestes a usar a sua última gota de energia de seu corpo, a criatura que ele envenenou há um tempo atrás morre de repente, e devido a isso o nível de Mimori dispara até que ele esteja no nível 258, e ambos seus status de mana e resistência são reabastecidos. Mimori não está entendendo nada do que está acontecendo, mas então ele percebe o monstro morto e entende que ele deve ter adquirido experiência porque seu veneno matou ele, e com sua energia reabastecida ele pode continuar lutando o tempo que for necessário. Enquanto ele continua lançando várias paralisias, seus níveis de habilidade aumentam, levando ele a acreditar que ele pode melhorá-lo com um uso repetitivo, mas ele vai se preocupar com isso mais tarde, já que por enquanto ele precisa focar em escapar deste lugar vivo. E com sua paralisia agora sendo de um nível superior, ele percebe que agora ele tem a opção de selecionar vários alvos de uma vez. Então ele contra-ataca e os monstros são todos imediatamente congelados no mesmo lugar. Até agora seus efeitos de status tiveram 100% de taxa de sucesso, então a deusa é provavelmente a única pessoa neste mundo em que sua habilidade não tem efeito. Ele começa a causar veneno em todos os monstros paralisados, e então chega uma hora em que sua habilidade de veneno também sobe de nível. Só que ainda existem muito mais monstros por aqui, o que significa que ele pode subir de nível ainda mais. Nessa hora, Mimori dá uma olhada na sua janela de status, e como ele subiu de nível, suas estatísticas são muito mais altas do que eram quando ele chegou aqui, especialmente sua mana, que agora está acima de 8.000, e a mana é a sua única maneira de sobreviver a esse inferno. Mimori faz uma pausa e se senta enquanto espera o veneno fazer o seu trabalho, e então depois os monstros começam a morrer um por um, aumentando o nível de Mimori ainda mais. Quando ele chega no nível 500, Mimori fica bastante confiante de que agora possa sair dessas ruínas, então ele se prepara para cuidar dos monstros restantes. Só que depois deles verem Mimori matando dezenas deles com facilidade, os monstros se cagam de medo e percebem que não devem mexer com ele. Então todos saem correndo, e agora que a área está segura, Mimori vasculha as pilhas de ossos podres para encontrar qualquer item que ele possa usar, e depois de conseguir uma capa e uma lâmina, ele sai para escapar das ruínas, e enquanto procura a saída ele se depara com muitos monstros diferentes, mas ele percebeu que está enfrentando outro problema. Ele não tem comida, então ele vai morrer de fome logo se ele não conseguir algo para comer. Ele está tão desesperado que está até disposto a comer carne de monstro, e depois de refazer seus passos ele retorna aos cadáveres dos monstros, e com muito nojo ele começa a cortá-los para comer o que puder. Porém, quando esse olho salta para fora e Mimori tenta comê-lo, ele percebe que todo o corpo do monstro tem ácido, então ele não será capaz de comê-lo. E agora que está sem nenhuma fonte de alimento, Mimori acredita que morrerá de fome antes de sair daqui. Ele não tem mais energia no seu corpo, mas então ele percebe a cor de sua bolsa mágica mudando. E como essa é a única fonte de luz que ele tenta abastecê-la com mais mana. Porém, quando ele faz isso, ele sente algo aparecendo na bolsa dele. E para sua alegria, ele encontra um saco de carne seca e uma garrafa de refrigerante. E ele começa a comer tranquilamente. E bom, isso significa que seu problema de comida está resolvido. Por enquanto. E agora ele não sabe ao certo se conseguirá fazer a bolsa
possa produzir comida novamente. Os dias continuam a passar dentro das ruínas, e Mimori já se acostumou a cometer vários assassinatos sobre esses monstros com suas habilidades. E neste momento ele está preocupado que possa estar perdendo sua humanidade. E por causa disso ele voltou a pensar sobre quando ele sofria abusos nas mãos de seu padrasto. E Mimori estava prestes a se tornar um grande vilão vingativo ali mesmo. Mas antes que ele pudesse perder seu senso de humanidade, ele lembra que foi resgatado por sua tia e tio que o acolheram e lhe deram um senso de bondade. Ele aprendeu empatia com eles e pensou que havia se tornado uma pessoa melhor graças a eles. Mas agora, enquanto ele está olhando para a montanha de cadáveres abaixo de seus pés, ele não está sentindo emoção alguma. E depois de tudo isso, não tem como voltar a ser como era antes. Então Mimori apenas aceita que agora ele é um psicopata e segue em frente para sua vingança. Enquanto ele estava avançando, ele se depara com outras partes das ruínas e encontra um olho enorme flutuante. Mas Mimori apenas tira ele com seu veneno. E enquanto ele avança, ele dá de cara com uma porta com uma fechadura mágica. E ao tentar abri-la, ele encontra uma pequena sala com 2 esqueletos dentro. Ele imagina que devem ter sido as pessoas que foram descartadas pela deusa também. Mas pelo visto eles não tiveram a sorte de saírem vivos. Ele procura nas coisas deles e encontra uma bolsa cheia de joias. Então, embora ele está sentindo um pequeno peso na consciência sobre roubar dos mortos, as joias podem ser valiosas e ele pode usá-las quando ele sair daqui. Então ele não está sentindo mais aquele peso na consciência. Ele passa pelos outros cômodos próximos também. E chega uma hora em que ele se depara com uma que requer uma grande quantidade de mana para abri-la. Ele encontra um esqueleto sentado com uma escritura ao lado, dizendo que o esqueleto já foi um grande homem conhecido como Grande Sábio. E ele era o antigo herói das trevas, o mesmo que a deusa havia mencionado sobre ser o mais forte de todos. De acordo com a escritura dele, a deusa o enviou para cá, pois ela não tinha mais utilidade para ele como herói. Enquanto ele era poderoso o suficiente para chegar até aqui, ele claramente não poderia escapar. Então ele deixou uma mensagem para ajudar a próxima pessoa que chegasse aqui. A deusa pode até mesmo ter dito que o Lorde Demônio era maligno, mas aos olhos de Mimori, ela é um lixo ainda pior, pois ela é uma traidora. Embora no momento não possamos dizer que ele é muito melhor do que ela, já que sua motivação principal agora é a vingança. E ele não está se importando que ele tenha que destruir o mundo para fazer isso. E ele continua saqueando os cadáveres dos heróis, e ele se depara com um livro de artes proibidas, e ele está cheio de informações sobre receitas de remédios, instruções de ferramentas mágicas que podem ser úteis mais tarde. Então ele decide pegá-lo. Ele também encontra um pergaminho de magia proibida, mas ele não tem ideia do que ele está dizendo. Porém, já que um grande sábio como aquele herói passou por todo esse trabalho de mantê-lo escondido, o protegendo até os seus momentos finais, então ele realmente deve ser poderoso, e ele pode ser forte o suficiente para Mimori derrotar a deusa, se obviamente ele for capaz de decifrá-lo. Mimori está quase pronto para cair fora, mas antes de sair, ele rouba a capa do herói, porque é mais estilosa do que a antiga, e ele dá uma olhada no livro do herói novamente, mas desta vez ele vê um aviso sangrento dizendo para ele ter cuidado com o devorador de almas, e esse aviso sinistro faz Mimori se perguntar se foi esse devorador que matou o herói. Depois Mimori continua fazendo seu caminho através das ruínas, até que então ele se depara com uma porta que ele acha que o levará até a superfície, mas se esta realmente é a porta final, isso deve significar que o devorador de almas que o herói estava falando está aqui, e Mimori permanece cauteloso com tudo que está à sua volta, e dá uma olhada em suas estatísticas para ter certeza de que está preparado para isso. Ele fez de tudo o que pôde para garantir que ele subisse de nível o máximo possível antes de chegar aqui. Então ele precisa acreditar de todo o coração que suas habilidades sejam suficientes para escapar daqui. Mimori segue em frente até encontrar um rosto assustador, e só de bater o olho, ele imagina, este é o devorador de almas. Imediatamente ele tenta usar paralisia nele, mas no mesmo segundo em que ele sai da parede, o ouvido do devorador dispara um laser em sua mão, e esta é a primeira vez que um monstro conseguiu impedi-lo de usar sua magia. E Mimori precisa matá-lo, pois a única maneira de sair é usar a gema que está na sua testa para ativar sua habilidade. Ele precisa dizer isso em voz alta e estar a uma certa distância, mas nada disso funcionará se o devorador de almas puder atacá-lo antes que ele termine de lançar o feitiço. Enquanto Mimori ainda está pensando no que raios ele deve fazer, o devorador de almas sai da parede para ir atrás dele. E agora ele realmente não tem escolha a não ser lutar contra essa coisa. Enquanto isso, do lado de fora das ruínas, uma garota está tentando escapar de seus perseguidores e está querendo se esconder. E ela não faz a mínima ideia de que uma batalha complicada está acontecendo aqui dentro. Enquanto o devorador de almas se aproxima lentamente de Mimori, ele está se perguntando por que ele ainda não disparou seus lasers nele. Mas ele logo descobre o porquê. O devorador de almas está simplesmente cuspindo uma gosma roxa, que assume a forma de humanos. E essas são as almas das pessoas que o devorador de almas já matou. E elas estão sendo forçadas a atacar Mimori, então ele é forçado a paralisá-las. Entretanto, ele não pretende usar o veneno porque elas ainda são humanas, mesmo que estejam parecendo bolas nojentas de gosma. O devorador de almas está gostando de assistir Mimori lutando, porque ele não pode atacar as almas,
porque ele não pode matar as almas por razões morais. E pra piorar, ele não pode atacar o Devorador de Almas porque ele reagiria muito rápido. Mimori começa a desmoronar e chorar muito, dizendo que ele não pode machucar outras pessoas. Depois de tantos atos cruéis seguidos, ele está perdendo a coragem. Mas enquanto o Devorador de Almas está se divertindo, nosso protagonista em lágrimas revela que tudo isso foi apenas uma atuação, porque agora ele conseguiu paralisar o Devorador de Almas. Ele sabia que nunca conseguiria paralisar com sucesso o Devorador de Almas, a não ser que ele conseguisse fazer com que ele abaixasse a guarda. Então ele fingiu estar no meio de uma crise mental apenas para que o Devorador de Almas não suspeitasse de nada. E agora que o Devorador está paralisado, Mimori realmente não está se importando com o que acontecerá com as almas. Se ele tentar matar o Devorador de Almas e mesmo que ele passe tanto tempo tentando se tornar um cidadão inofensivo que segue os padrões morais, agora tudo que ele se importa são os fatos. Aqueles fantoches de gosma estavam tentando matá-lo, mas ele não se importa, e ele ainda pretende envenená-los de qualquer maneira, e o Devorador está frustrado por ter perdido para Mimori. Nessa hora, Mimori fica sabendo que os monstros poderosos podem tentar superar sua paralisia, mas isso acaba causando um dano adicional em seus corpos. Mas independente de tudo, ele não quer mais perder tempo aqui, então ele lança veneno no Devorador de Almas e o destrói de uma vez por todas. E ao fazer isso, as almas que o Devorador de Almas consumiu são libertadas, e todas elas aparecem na frente de Mimori para agradecê-lo. Elas estavam torcendo por ele enquanto ele estava tentando sobreviver, e eles dizem que não se importa se ele saqueou seus corpos. Mimori então é abordado pelo grande herói, e ele só tem uma coisa a dizer: destrua aquela deusa maldita e vingue todas as nossas almas. Mimori não é do tipo de pessoa que aceita um pedido sem receber nada em troca, mas ele já estava planejando derrubá-la de qualquer maneira. E agora que o monstro final foi derrotado, Mimori pode abrir a porta e começar sua busca por vingança na superfície. Com isso chegamos ao fim. Valeu por assistir, mano. E se você quer a continuação, deixa seu like aí embaixo, beleza? Até a próxima, rapaziada. Nos vemos no próximo vídeo.